Cidade das Malhas é o som da cidade e agora tem entrevista no seu rádio. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Décio Fred. A gente bate um papo então com o vereador a partir de agora. Boa tarde, Michel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Décio. Sabe um pouquinho mais, né? Uma semana quente na Câmara Municipal, a sessão teve acho que menos de uma hora e acabou sendo interrompida, né? E o assunto é a CPI. Essa CPI, ela vai sair? Como que está a situação? Conta pra gente. Então, Michel, a questão, o que está acontecendo na Câmara? É importante que a população entenda, né? Porque às vezes algumas pessoas acabam pré-julgando a gente, né? E a gente está aqui para falar a verdade para a população, né? A gente tem esse compromisso, né? A gente recebe para fazer o certo, o correto, e é o que eu tenho procurado fazer dentro do meu mandato. A questão da CPI é o seguinte, quem tem acompanhado o meu mandato sabe que após eu receber algumas denúncias a respeito de desvio de peças de veículos pesados do pátio da prefeitura, eu acabei indo lá, né, verificando em loco, inclusive executando a função minha de fiscalizador, né. Quando cheguei lá já começou todo aquele tumulto, quando os funcionários do pátio chamaram o prefeito desceu no pátio, o prefeito chamou a polícia, né, tentando impedir o meu trabalho de fiscalizar, né. Mesmo assim a gente conseguiu olhar e verificar alguns veículos, né, que está faltando motor, câmbio, torque, entre outras peças mais, né. Após isso, Michel, o que aconteceu? A gente está tentando, né, resolver o problema, saber o que aconteceu, porque já faz 2 anos que sumiram essas peças, um fala uma coisa, outro fala outra. Tem, inclusive, né, uma versão dos vereadores que defende o prefeito, que o caminhão foi para uma oficina fazer o conserto do motor e num dos dias que estava o caminhão lá, né, um funcionário da prefeitura ligou para o dono da oficina e falou que ia buscar o motor. Né? No dia seguinte foi uma Saveiro branca, né, e buscou o motor. Só que ninguém sabe para onde foi parar esse motor. O motor é câmbio, certo? Ninguém sabe onde foi parar o motor desse câmbio. Aí acontece, o pessoal da prefeitura fala que não foi esse que buscou, né? O dono da oficina falou para um vereador colega nosso que ligaram um dia antes, no dia seguinte veio um carro branco, uma Saveiro, uma caminhonete branca, buscar essas peças, entendeu? E por fim, né, a prefeitura, diante do que aconteceu, fez um boletim de ocorrência, né? Só que nós sabemos que o simples fato, né, do gestor fazer o boletim de ocorrência, isso não exime a responsabilidade dele de continuar com as ações para poder preservar o bem público. Você entendeu? O que o município deveria fazer? Né? Um município que tem uma gestão transparente, que prima, né, pelo que é o correto. Né? Após o boletim de ocorrência, teria que abrir uma sindicância para apurar o que aconteceu. Se foi funcionário, se não foi, se foi oficina, se não foi, independente da questão policial, da questão criminal, entendeu? Só para a gente poder contextualizar, né, já que a gente tem um prefeito que é empresário, e todos falam que o empresário ele pode ser um bom gestor, né? Você imagina um empresário, o prefeito nosso, na malharia dele, ele tem um estoque de 100 de agulhas, certo? Aí acontece de sumir 100 agulhas do estoque dele. Você entendeu? Você acha que vai fazer o boletim de ocorrência e vai deixar por isso mesmo? Claro que não. Ele vai pegar os funcionários, vai pegar as pessoas que entraram, vai apertar um, vai apertar outro, para descobrir quem roubou ele. Você entendeu? E na esfera pública funciona a mesma coisa, não é só boletim de ocorrência. Entendeu? É obrigação do executivo, certo? Ver o que está acontecendo e responsabilizar e penalizar quem incorreu no erro. Você entendeu? Então, o que a gente está tentando fazer? Né? Já faz alguns meses, até está virando mês, está virando uma novela isso aí. Você entendeu? Que a gente está querendo, né, defender o patrimônio público, dinheiro público do cidadão que paga os impostos, né? E a gente vê, né, um prefeito querendo cumprir, vereadores da base do prefeito tentando impedir a gente de buscar a verdade. Você entendeu?
Certo. Bom, só pelo boletim de ocorrência, né, que eu vi, o caminhão não foi para a oficina. O que foi para a oficina foi o motor. Foi levado o motor, né, e daí você me disse que um funcionário da prefeitura teria ligado para a oficina que iria buscar o motor. Vocês sabem quem seria esse funcionário? Alguém falou nomes? Alguém Então, sabe quem é o funcionário? então, Michel, esse relato foi feito pelo vereador Donizete, numa sessão de Câmara, que ele disse que ele foi na oficina, conversou com o dono da oficina e falou que foi o Boquinha que ligou. Isso aí está em ata eletrônica, quem quiser ouvir a sessão, certo? A gente não está para inventar, certo? Ou falar mentira, a gente está para falar a verdade. Agora, se um dia antes um funcionário da prefeitura liga e fala que vai buscar motor, certo? Aí no dia seguinte, vai um carro, uma caminhonete branca e pega. Essa caminhonete branca, ela tinha alguma identificação? Foi identificado que era uma caminhonete da prefeitura ou não? Era apenas uma caminhonete branca? Ô, Michel, a gente deixa bem claro para a população que até agora a gente não está acusando e nem julgando ninguém, certo? O porquê que é importante a criação e instalação da CPI? Justamente para isso. Porque a gente vai pegar os documentos, as provas, fazer acariações, pegar depoimentos, né? E com todo esse trabalho que a Câmara tem o poder de fazer com a sua abertura de investigação, certo? A gente vai fazer um relatório e o relatório vai ser encaminhado para o Ministério Público e a partir daí eles vão ver se é procedente ou não essa denúncia. E a partir daí eles vão responsabilizar ou não as pessoas que incorreram, né, nesse crime. Quero deixar bem claro para a população também o seguinte, na sessão passada, chegou um vereador e falou que era uma questão política. Nós estamos escutando, não é política não, é questão de polícia, é questão de crime, porque a gente tem visto, certo, o sufoco e a dificuldade que está para a população pagar o seu IPTU, pagar seu PVA, pagar seu alvará em dia, né? Eu não acho justo, né? Inclusive esse ano, no momento em que a gente acha um momento não propício, o senhor prefeito fez o georreferenciamento para aumentar a arrecadação, para ele poder fazer as obras dele de final de mandato, você entendeu? E as pessoas têm que pagar mais, né? E o dinheiro do povo está sumindo, está sendo esvaziado dos cofres públicos, sem ninguém saber para onde foi, né? E é importante nós salientar mais uma coisa também, Michel. A perca não é só perca material, certo? Não é só um motor ou só um câmbio que a gente está falando, né? A gente tem uma perca de serviço. É que nem uma empresa. Uma empresa, quando ela tem um prejuízo em função de algo que acontece, causado por um terceiro, ela tem a perca daquele prejuízo, daquela coisa que ela perdeu, e tem o lucro cessante. Então, eu entendo que o município teve a perca de serviços cessantes. Você imagina esse caminhão, né, esses 2 anos trabalhando, quanto vão poder estar servindo a população? Você entendeu? E não é só esse caminhão, não. A gente está falando agora do câmbio e o motor, Michel, de um caminhão que falaram que foi lá para a oficina, certo? Agora, e o torque da pá carregadeira? Para onde foi? Essa não foi para a oficina. Será que alguém passou lá na oficina, também pegou, sem ela ter ido para a oficina? E o câmbio de um outro caminhão lá que está sem também? Você entendeu? Então são vários veículos, certo? Que infelizmente, dentro desse governo, eu falo desse governo, não estou culpando ninguém, certo? O que a gente quer é ter condições de saber a verdade, né? E responsabilizar os culpados, né? Mas dentro desse governo virou uma praxe, certo? Tirar peças de veículos pesados, certo? E não voltar mais. Certo. Até como imprensa, né, eu posso dizer que foram 2 anos do boletim de ocorrência, em nenhum momento houve interesse, né, da prefeitura em deixar claro essa informação para a imprensa. Nós, da imprensa, só soubemos desse caso do furto quando o vereador Laércio informou lá na Câmara Municipal. Aí sim eu fui atrás da pessoas da prefeitura que passaram tranquilamente, sem nenhum problema, toda a informação para a gente, e a gente conseguiu ter acesso ao boletim de ocorrência para ter mais informações a respeito desse caso, né? Mas até lá também não houve nenhum tipo de transparência. Te preocupa, Décio, essa questão da falta de transparência, de repente, em um caso como esse? Claro, porque em todo momento a gente é cerceado de exercer as funções da gente, a gente tem obrigação. A partir do momento que tem um conhecimento de um fato, e eu consigo ver que tem materialidade, certo, esse fato,
e eu não exercer a minha função de fiscalizar e até investigar, criando a CPI, certo? Eu estou prevaricando as minhas funções. Você entendeu? Tem um vereador que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, falou uma irregularidade do mandato anterior, certo? Ele tinha as informações, não chegou para ele, certo? Você está falando do caso dos túmulos, né? Da Sim, possível dos venda túmulos. De terrenos no cemitério. Sim, certo? Essa não chegou para ele, certo? Ele falou várias vezes na sessão que ia tomar as providências, e eu entendo que para ele falar, ele deveria ter a materialidade, a documentação, o que realmente comprovasse o fato, certo? O que acontece? Ele não fez. Agora, ou ele não fez porque não quis, certo? Ou não fez porque não tem documentação, e se tinha documentação, não fez até agora, prevaricou até o momento. Porque a obrigação dele, ele tendo a documentação, tendo as informações, é levar adiante a situação. Ele já deveria há 2 anos, ou 3 anos, não me lembro quando foi que ele fez a denúncia, né, ter pedido para abrir a CPI, porque ele com a documentação, com certeza, a gente ia pegar e ia fazer um trabalho sério, direito, que é dinheiro público, certo? E graças a Deus, certo? Embora eu estar no meu 2º mandato, se tiver qualquer irregularidade no mandato anterior ou em alguns outros anteriores, a gente está para apurar juntos, né? Porque o dinheiro não é meu e nem seu, é dinheiro de todos, é dinheiro da população. Certo, mas se é um caso que já havia sido dito pelo vereador Dito Dorta há algum tempo atrás, certo? E ele não deu sequência, e você é vereador, por que você não deu sequência, então, desde lá de trás e foi buscar também as informações para tentar apurar esse caso também dos terrenos? Então, Michel, só para vocês terem uma ideia, fora esse caso do motor, do câmbio, que a gente sabe que foi roubado, porque o boletim de ocorrência disse que foi furto ou roubo, certo? Isso aí eu não estou mais acusando, é uma coisa que é real, é fato, certo? É um documento, eu fui lá, eu vi que não tem, certo? Tem um boletim, é sabido e notório que realmente roubaram, e é sabido e notório que o município não fez nada, certo? Beleza. Estamos propondo a CPI, estamos correndo atrás, estamos lutando para garantir o direito do município, certo? Porque isso aí não é do prefeito nem do vereador, isso aqui é do município. Esses veículos andando, esses motores, essas peças é do município, certo? Fora isso, eu tenho mais 3 assuntos que daria a CPI. Cabeludo. É dinheiro público que está saindo fora, que a população tem noção de onde está saindo, certo? Só que simplesmente eu não posso vir aqui no microfone, Michel, ou ir na Câmara e falar se eu não tenho como dar sequência na investigação. Entendeu? Senão eu estaria até sendo leviano da minha parte. Agora, sinceramente falando para você, a questão da CPI, a questão do cemitério, certo? Eu não consegui, né? Ninguém me mandou, eu não consegui achar nada que comprovasse para eu propor a abertura da CPI. O vereador que falou, com certeza deve ter. E eu acho que tem que abrir. O que não pode acontecer, Michel, certo? É esse jogo de barganha da velha política, certo? Que quando nós estamos 2 meses propondo a investigação da abertura da CPI do motor, do câmbio, dos caminhos, não é só isso, do torque, de vários veículos que estão parados, certo? Chegar o presidente da Câmara e esse vereador falou, se abrir um, tem que abrir o outro. Como se estivesse negociando, ó, para não abrir um, não vai abrir o outro. Eu não tenho rabo preso, eu não tenho culpa do que aconteceu lá para trás. Você entendeu? Ele não tem que fazer essa, praticamente, quando ele pegou e falou, se abrir a do motor, vai ter que abrir a CPI do cemitério. Como se eu tivesse alguma coisa a ver com o cemitério. Você acha que foi um jogo? Olha, não abre esse que a gente não abre o outro, fica tudo quietinho? Essa é a possibilidade de uma jogada na Câmara? É isso que ele tentou falar, e está falado nas sessões da Câmara, você entendeu? Agora, eu não sou pessoa disso, você entendeu? Abra do cemitério, certo? Abra a do motor e do pátio, certo? Esses dias atrás, o vereador Nizete está querendo abrir uma CPI com o duro da queda, certo? Sem ter a documentação, abra também, entendeu? Elas têm que abrir, é dinheiro do povo. O duro da queda foi 400 mil reais que eles trabalharam aqui, o serviço ficou uma porcaria, com 400 mil reais dá para ter arrumado todos os maquinários nossos, você entendeu? Se ele tiver evidência, eu acho que tem que abrir também, você entendeu? E se tiver alguma coisa do mandato do ex-prefeito, dos 2, 3, 1, tiver errado, e a gente tiver condições de investigar, apurar, certo? E realmente fornecer elementos, certo? Para o Ministério Público e para o Judiciário, certo? Para que a gente possa corrigir um crime e, inclusive, poder ressarcir os cofres públicos desses prejuízos, certo? Eu sou totalmente favorável. A gente está para trabalhar, para defender o povo. Se não for nesse mandato, se eu estiver no próximo mandato,
vai continuar a mesma coisa, você entendeu? Certo. E questão da CPI, já está certa, já vai ser aberta, vai ficar para segunda-feira, já tem os nomes, são 3 nomes mesmo que devem participar da CPI do caso do motor, como que tá? Conta pra gente. Então, Michel, a CPI é o seguinte, né? Já era para ter aberto já, né? Inclusive, Mas está oficialmente aberta? já, nós inclusive fizemos um requerimento verbal na última sessão, né? Onde 4 vereadores assinaram, todos os vereadores falaram que assinar chegou na hora. São 7 vereadores que já assinaram? Chegou na hora, eles ficaram meio assim, mas falaram que ia assinar e a informação que a gente tem, que você falou mesmo, já tem 7 vereadores que assinaram. Acho que o único vereador que não assinou é o presidente da Câmara, que não tem necessidade. Muito me estranhar ele, né? Ele falou que como presidente não deve assinar, mas pode sim, porque... Pela lei, o presidente não precisa assinar, né? Ele é o presidente, só em caso de necessidade de um último voto, né? Não, isso aí é no caso de votação. Para fazer uma solicitação, certo? Ele pode solicitar como vereador, não como presidente. Entendeu? Se ele quiser assinar, ele assina. Ele não assina por quê? Porque ele não quer se dispor com o prefeito. Isso é evidente. Quem acompanha o mandato desses 3 anos e meio do presidente da Câmara atual, sempre foi assim. Você entendeu? Certo, mas então a CPI já começou, já tem os 3 nomes que vão ali dentro da CPI ou ainda não? Após o requerimento, Michel, após o requerimento proposto e protocolado, né, cabe ao presidente nomear os 3 membros que vai formar a CPI. Cada grupo vai escolher o seu ou é o presidente que nomeia? O presidente que nomeia. Então ele pode escolher qualquer um, por exemplo, do teu grupo, qualquer um do grupo dele, qualquer um do terceiro grupo. Assim? É a critério dele. E são 3 mesmo pessoas que devem participar? São 3. Mas nada impede que os demais vereadores acompanhem, possam estar presente, entendeu? Posso protocolar, por exemplo, eu tenho a questão, se for necessário fazer alguma cariação, certo? Talvez eu não vou poder, se eu não for membro da comissão, é claro que eu não vou eu poder fazer a pergunta da cariação, mas eu posso perfeitamente, como vereador, protocolar um ofício ao relator, membro da comissão, solicitando que sejam feitas tais perguntas. E você quando entendeu? que deve acontecer, então, essa nomeação por parte do presidente das 3 pessoas? Você tem essa informação? Então, o presidente falou lá que ele pode nomear quando ele quiser. Quem assistiu a sessão passada, né? Inclusive, isso é um dos motivos da nossa exaltação, né? A falta de respeito e a falta de compromisso com a população e com a nossa cidade, com o dinheiro público. Certo? Quem acompanhou viu muito bem que ele vai fazer quando ele quiser. Mas no final falou que vai fazer a nomeação agora segunda. Esperamos, né, que seja homem, certo? E realmente, de fato, nomeie e não volte atrás. E não duvido ainda não se eles não fizerem nenhum empecilho para tentar esbarrar essa CPI. E isso, inclusive, Michel, tudo isso tem acontecido dentro dessa história, nos faz ainda ficarmos mais atentos, né, o porquê de querer encobrir tantas coisas. Eu quero saber, se essa pessoa está encobrindo, é porque provavelmente ele sabe quem pegou. Certo? E sabe para onde foi. E sabe quem tem vantagem. Porque se quisesse a verdade, não estava deixando dar todo esse barulho. Já tinha chamado o prefeito, tinha chamado o presidente, vamos junto, vamos ver o que está acontecendo, vamos abrir a CPI, vamos investigar e vamos responsabilizar e vamos ressarcir os cofres públicos quem foi o causador desse prejuízo para o município. Não é grave, Décio, você fazer essa acusação, de repente eles sabem quem é o culpado e estão escondendo, realmente? Eu, na verdade, não estou acusando, na verdade, eu estou falando que fica muito evidenciado. O fato deles terem tentado barrar, então... Claro, é muito evidente, entendeu? E está evidente, estão querendo proteger alguém. Que quem quer a verdade, né, quem quer a transparência das informações, em vez de retaliar ou atrapalhar, ele acaba ajudando e inclusive fornecendo informações para a gente. Você entendeu? Agora, quando você tem uma situação dessa, em que a gente vai no pátio, chama a polícia militar, faz boletim de ocorrência, vai na Câmara, você fala, a todo momento a gente é cerceado, a gente é ameaçado, certo? Eles tentam fazer uma negociação com a gente, ficou muito evidente, ó, se abrir do motor, tem que abrir do cemitério. Você entendeu? Aí você pede, a gente faz o requerimento, solicita para que forme a comissão no mesmo dia. Né? O próprio presidente da Câmara fala que vai indicar os membros quando ele quiser. Você entendeu? Então a gente está vendo,
né? E outra coisa, eu vou falar bem a verdade para vocês, tá? Tem reunião de alguns vereadores da base do prefeito, certo? Tentando fazer algum motivo para não abrir a CPI. Estão tentando buscar alguma coisa no regimento, alguma legislação. Eles estão querendo, isso aí é a informação que eu tenho, se quiser eu falo na cara dele, certo? Se quiser vir aqui na careia, aqui na hora, certo? Porque ele sabe que eu não tenho medo dele, não. Você entendeu? E estão tentando fazer uma coisa. E se eles estão fazendo todos esses impedimentos, estão cerceando, tudo, é porque tem uma coisa errada. Vou falar uma coisa para você. Eles não têm por que defender, certo? O errado. Né? O que está havendo hoje, Michel, é uma inversão de valores. A gente, né, está querendo fazer o certo. A gente está querendo defender a população. A gente está defendendo e está querendo saber quem foi que roubou o dinheiro do povo. E tem gente que está defendendo, deixa quieto. Entendeu? Então, o que acontece? A gente acaba sendo prejudicado por querer defender quem está querendo ocultar a verdade. Tá certo. Odécio, eu te convido a ouvir comigo um trechinho da sessão desta segunda-feira, né? No finzinho da sessão, como é que foi? Daí eu gostaria que você me dissesse como você se sente quando você ouve uma situação como essa aqui, ó. Nem pra falar de mim, rapaz. Nem pra falar de mim. Corta a palavra dele. Não, corta sim. O senhor falou quando você quis. Se quiser, você tem que esperar. Vou abrir as duas. Vou abrir. Eu vou abrir. Esquivou, sim, senhor. O senhor não falou nada. Vamos passar para outra comissão. A verdade vai prevalecer. Das duas CPI. Presidente, 5 minutos. Ô, Henrique, você cortou o microfone do vereador dessa aí? Então, por que eu estava falando isso, Décio? É assim que eu, por exemplo, ouvindo a sessão, foi isso que eu ouvi, é assim que as pessoas ouvem a sessão. Como que você sente, eu vejo assim, as pessoas falando, o que é isso? O que está acontecendo na Câmara? É totalmente falta de respeito. As pessoas dizem que esse tipo de situação é uma falta de respeito com elas. Elas se sentem, muitas vezes, desrespeitadas pelos próprios vereadores. Como que é para você ouvir, né, uma discussão, toda essa discussão dentro da Câmara, saber que você também está envolvido dentro, né, com toda essa discussão, e saber como está a opinião pública, como que as pessoas veem situações como essa na Câmara? Como que você se sente? Michel, vou falar bem a verdade para você, é uma situação que nunca eu gostaria de ter chegado a esses pontos que tem chegado, né? Mas nada acontece por acaso, né? Você pode ver que a gente é provocado, né? O senhor presidente, ele pegou e mencionou meu nome de maneira totalmente desnecessária, né? O senhor presidente, ele quis fazer insinuações como se eu tivesse alguma coisa a ver com a relação da CPI do cemitério. Ele, em momento algum, me dá o direito de resposta. Entendeu? E eu tenho duas situações. Ou eu pego, falo, e defendo a verdade, entendeu? Mesmo as pessoas, às vezes, algumas pessoas não entendendo, certo? Ou eu fico quieto e as pessoas entendem, realmente ele ficou quieto, realmente ele tem a ver com a CPI. Tem a ver com o problema do cemitério. Entendeu? Agora, a questão é o seguinte, o senhor presidente, ele fala o que quer, do jeito que quer, faz as insinuações que ele quer, certo? E não é homem para dar direito de resposta para a gente, certo? Ele não é homem, você entendeu? Por isso chega esse ponto. O presidente da Câmara, ele até agora não entendeu qual que é a função dele. O presidente da Câmara, ele está para defender os vereadores, a instituição legislativa, a instituição Câmara de Vereadores, não para defender o prefeito. Entendeu? Ele tem que dar condições de trabalho para nós e conduzir a Câmara. Ele não está para defender prefeito nem governo. Ele pode concordar ou discordar, certo? Mas ele, como presidente, certo? Ele não pode opinar, nem insinuar, nem defender o governo, e nem eu. Você entendeu? Se ele estivesse fazendo a função dele de presidente, que é o que deveria fazer, certo? Nunca na vida teria chegado nesse ponto. Agora, eu tenho uma situação, certo? Infelizmente, eu vivo muito o que eu faço com amor, certo? Eu sei, há 4 anos atrás, Michel, eu tive 2 assaltos, eu sei que é uma perca, eu sei que é um prejuízo. Eu sei que é uma revolta, que é uma perca, certo? E eu sei, certo, o quanto que esse dinheiro foi roubado, o quanto custa para o cidadão montesionense poder pagar imposto. Você entendeu? Agora, para esses políticos,
certo? Que eles não sabem o que está fazendo na Câmara, certo? Porque se ele soubesse, ele faria a função dele de presidente, de conduzir a Câmara, certo? E garantir que os vereadores exercessem a função deles, certo? Para eles é como se fosse nada, não é dinheiro deles. Não sei se eu consegui explicar bem o meu sentimento. Deu para entender o sentimento, mas a outra questão sim, todo mundo pode discordar, mas tem formas de discordar. De repente, toda essa agressividade, esse nervosismo, essa, vamos dizer, falta de educação que muitas vezes a gente vê dentro da Câmara, será que isso não está, muitas vezes, né, a gente ouve assim, eu tô com a razão, mas às vezes só do jeito de eu falar eu acabo perdendo a razão. Não pode estar entrando numa situação dessa dentro da Câmara, Décio, pela forma que as pessoas estão falando, inclusive você. Qual que é a sua opinião? Então, Michel, eu estou no meu segundo mandato. Certo? Você pode ver que no meu primeiro mandato não teve disso. Você pode ver a diferença de condução, de sessão dos presidentes do meu primeiro mandato e do segundo. Você faz uma comparação. Eu já ouvi vereadores, por exemplo, falar na anterior, todo mundo era a favor do prefeito João Paulo, diferente desta que tem aí oposição muito bem definida e situação muito bem definida. Você concorda que todo mundo na outra era a favor do prefeito João Paulo? E você acha que essa realmente é uma razão para estar tão diferente, tão agressiva a Câmara dos Vereadores nessa gestão? Claro que não, aí. Todos sabem, no meu primeiro mandato eu era partidariamente, né, do prefeito João Paulo, certo? Mas o que era de errado a gente cobrava também. Eu tive situação de discutir com o prefeito, votamos projeto contra o prefeito também, entendeu? Inclusive, para você ter uma ideia só, essa pá carregadeira que roubaram o torque, você não chegou até agora depois de 3 anos, certo? Foi uma pá carregadeira que estava indo no leilão, ia ser leiloada, né? O Mauro Chato chegou e falou: Décio, a gente ganhou a eleição e a gente vai precisar da máquina com pouco valor, 15 mil reais, 20 mil reais na uma máquina, né? Uma máquina de 200, 300 mil reais. A gente gostaria que votasse destaque e tirasse do projeto que ia para o leilão. Nós pegamos perfeitamente, né? Na verdade, eu, Sonhos, conversamos com os demais vereadores, todos, né? Explicamos a situação. Falamos, aí o próximo prefeito, ele, através da pessoa que o representa, pediu para que a gente deixe essa máquina, eles vão arrumar e vai ajudar a cidade, entendeu? Então isso aí foi uma situação, e tem outras situações também, né, que a gente não defendia o prefeito, nem se defende agora, entendeu? E outra coisa, né, hoje os vereadores do prefeito estão defendendo um governo que está encobrindo um roubo e um furto. A situação é totalmente diferente, que nem tô falando. A questão não é política, a questão é de polícia, é crime, você entendeu? Agora, você veja só, se o presidente da Câmara conduz de maneira imparcial, certo? Se ele dá oportunidade para todos exporem seus pontos de vista, se ele não cita meu nome de maneira maldosa, se ele não quer insinuar que eu tenho a ver com uma situação, uma possível situação que até agora, se for uma CPI, ninguém está condenando ninguém, de algo que eu tivesse participando, que na verdade que não tem nada a ver, certo? Eu sou pessoa, Michel, eu tenho 5 filhos, cara. O cara vai botar meu nome como se eu tivesse a ver com o rolo de cemitério, fazer insinuação. Você entendeu? Eu não permiti mesmo, eu acho que qualquer um não ia permitir. E outra coisa, ele não dá, certo? Ele corta o microfone, a gente já tem um histórico. Vou dizer o que eu entendo assim quando eu estou ouvindo. Eu tive a impressão que ele estava dizendo que o teu grupo político podia ter influência, podia ter alguma coisa a ver com a questão do cemitério. Quem está dizendo, sinceramente, eu não percebi, tinha a ver com você, a pessoa do Décio. Você sentiu que eles acreditam que você possa ter alguma coisa a ver com o caso do cemitério? Claro que eu senti, certo? Se eu tenho um grupo político e ele cita o meu nome, quem está do outro lado vai entender o quê? Tá, vai entender que o Décio sabia... Estou falando eu, Décio, como não, eu um telespectador não, né? Um ouvinte da rádio que estou ouvindo a sessão. Eu entendi que o Laércio poderia estar dizendo o grupo político, né, de oposição, ou seja, o seu grupo político pode estar envolvido nesse caso do cemitério, e não o Décio Fred pode estar envolvido. Essa foi a percepção minha. Pode ter sido diferente da tua. Não, a minha percepção
certo? Minha percepção não. Dá para se entender perfeitamente, né? A maldade, né? E a capciosidade dele, certo? O que ele quis dizer é que teve-se, certo, a questão do cemitério, dessa CPI que eles querem abrir, que teve irregularidade lá, que até agora não sei se teve ou não teve. Se tiver, tem que ser apurado e tem que ser responsabilidade das pessoas, sim, certo? E que o grupo político, e citou meu nome, certo? Como se ou nós participamos, ou nós sabíamos e encobrimos, certo? É isso que ele quis fazer, entendeu? Eu não posso permitir isso. Se você pegar e ouvir o contexto do que ele falou, a capciosidade dele, é isso, certo? É a mesma coisa. O que eu estou querendo, o que eu estou querendo fazer com relação à investigação do motor no câmbio, certo? É investigar a regularidade. Até agora, ninguém falou que o Zé Pocai tem a ver, ou que o Boizão tem a ver, ou que qualquer outro vereador tem a ver. A gente quer investigar. Agora, a partir do momento que a gente quer investigar, eles ficam cerceando a gente, ficam impedindo a gente, eles ficam dificultando a gente, aí começa a ter evidência. Entendeu? Porque até então, no início, o que a gente quer saber, quer ajudar, quer colaborar. Você entendeu? E a gente tem condições de fazer isso, nada nos impede. Agora, eles vêm com uma desculpa que fez boletim de ocorrência, que por aí exime a responsabilidade do prefeito da Câmara, certo? Que quem tem a obrigação de fazer é a Polícia Civil, né? Nós vereadores. Que é isso, o negócio não existe. Você pode ir em várias cidades do país, certo? Existem situações que é investigado pela Polícia Civil, certo? E investigado pela Câmara Municipal também. Aí você pega essas documentação, pega esse relatório, encaminha para o Ministério Público, certo? Aí a partir daí eles vão dar sequência. Não, realmente teve crime? Vamos apurar e vamos responsabilizar. Não teve? Pelo menos fica uma coisa esclarecida. Acho que a população, o contribuinte, merece esclarecimento, né? Tá certo. Bom, uma entrevista muito gostosa, né? Pesada, mas muito informativa, muito legal. Eu agradeço muito a tua presença, Décio. E eu vou deixar o microfone para as considerações finais. Ô Michel, mais uma vez eu quero agradecer você pelo espaço, né? Você é uma pessoa que tem atendido todos os vereadores. Eu tenho acompanhado muitos pré-candidatos vindo aqui. Eu acho que é uma oportunidade bacana para a população poder conhecer as pessoas, né? A gente, o mandato nosso não é só briga, não é só discussões. Quando a gente briga, quando a gente discute, a gente não está brigando e discutindo por algo que a gente quer para a gente. A gente está brigando, discutindo por algo que é do município, que é direito do cidadão, da população, né? Eu nunca pedi em sessão nada para mim, né? Nada, é sempre a população. É saúde, é educação, é estrada rural, né? Tem essa questão onde a população está tendo percas com relação a desvio de dinheiro, não de dinheiro público, mas de bens e patrimônios que causam prejuízo econômico para o município, né? Causam prejuízo de prestação de serviço para o cidadão também, entendeu? E está brigando por causa de vocês, entendeu? Para mim, Michel, e você ouvinte, seria muito melhor, muito mais cômodo para mim, eu sentar na minha cadeira, certo? E uma vez por semana, votar, tá de bem com o prefeito, tá de bem com todo mundo, fazer aquele meio de campo e não ter problema com ninguém. Mas acho que se eu estou ocupando esse meu cargo, certo? É porque eu tenho as minhas responsabilidades de fazer o que é certo, o que é correto. Entendeu? Algumas pessoas às vezes não entendem. Às vezes a maneira de a gente se expressar. Por quê? Porque quando eu vejo que alguém está perdendo alguma coisa, quando o município está perdendo, é como se eu estivesse perdendo. Certo? Quando eu vejo um motor sendo roubado, um câmbio sendo roubado, eu me sinto como se fosse meu. Né? Eu acho que o gestor, o vereador, o político, certo? Ele tem que olhar as pessoas de baixo para cima, não sempre para baixo. Não pode ver as pessoas como um número. Entendeu? E o prefeito e o vereador, para poder fazer um bom governo, ele tem que se colocar no lugar das pessoas. A partir do momento que ele conseguir se colocar no lugar das pessoas, vai ter o sentimento que as pessoas sentem realmente de fato, né? E vai poder desempenhar bem a função dele e ajudar e ser mais assertivo em suas ações. Tá certo, agradeço muito a presença, Décio. Cidade das Malhas é o som da cidade. Nós conversamos com o vereador Décio Fred. Agora tem apoio cultural e na sequência tem o Milton César.